Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras que regem a segurança e saúde no trabalho em toda e qualquer empresa. Então, para ter os profissionais da área de segurança do trabalho, observando por uma das NRs, nós temos que observar a classificação nacional das atividades econômicas da empresa, temos que observar o grau de risco e o quantitativo de funcionários. Daí é que a empresa contrata esses profissionais da área de segurança do trabalho e de saúde também. E faz isso aí, mas a gente não pode fazer isso aí, não deve, não pode fazer isso aí, porque a natureza ela vem depois e desconta em nós mesmos. Ela é impiedosa nesse sentido. Ela vem e desconta porque se chove bastante. Se os bueiros estão entupidos, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar, ele vai inundar a cidade, como aconteceu há pouco tempo, em vários estados, em vários lugares da Bahia. Cachoeira, por exemplo, o interior da Bahia, o Recôncavo, ficou inundado. Eu sou de Cachoeira. Eu acompanhei várias enchentes em Cachoeira, mas como essa que teve há pouco tempo, nunca tinha tido. E aí padece quem? Padece o povo. Por quê? Porque o próprio povo não colabora nesse sentido. Quem tem seus veículos, por exemplo, eu tenho, pode falar. Só que a população é muito mais educada do que a tá quente. Agora, com relação ao ar, eu não sei o que fazer. Pronto. Tá quebrado? E a questão que o senhor falou dos bueiros, a questão da desintegração também. Um plástico hoje, tem lugares de lixo já, aqui em Feira de Santana, tinha no shopping, não sei se tiraram. Copo descartável mesmo, você sabe quanto tempo demora para ser desintegrado? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então, daqui que ele se deteriore para poder ele ficar num ponto que o ambiente possa absorvê-lo, ele já causou muito prejuízo. Um entupimento dos bueiros, você está falando. Exatamente. Então, quem tem seus veículos, por exemplo, eu tenho minha sacolinha no câmbio, onde todo o lixo que eu consumo eu jogo ali. Depois eu pego, levo para minha casa e coloco lá. Então, lá na frente vai mostrar as cores e a coleta seletiva. Nós estamos acostumados com a coleta seletiva? Será que nós jogamos de verdade o plástico no lugar do plástico, o papel no lugar do papel, a madeira no lugar da madeira? Porque também tem até recicladores e famílias que são sustentadas com isso aí. E o que é que nós fazemos? Eu mesmo, por exemplo, trabalho em Minas Gerais. Aí eu recolho todo o rasgando de detergente, eu separo tudo numa caixa. Aí eu ajudo com o catador. Porque já ajuda. E previne o meio ambiente, né? Isso, previne o meio ambiente, justamente. Porque nós, infelizmente, não temos essa cultura. Não temos essa cultura. A gente joga lixo em qualquer lugar onde a gente esteja. Pode observar os estádios de futebol, quando termina a partida, pode observar como é que fica. Pode observar esses japoneses e coreanos. Quando teve um evento aqui na Fonte Nova, eu estava lá e vi. Quando terminou o evento, eles pegaram sacos grandes e eles foram catar, porque é a cultura deles. É a cultura deles, mas a nossa não é essa. Mas nós podemos mudar e fazer a diferença, começando por nossas casas. E contribuindo também, evidentemente, que na empresa. Então devemos conduzir nossas vidas de forma a proteger e preservar o meio ambiente. Só depende da gente. Eu não posso ficar esperando por A, por B, por C, pelo governo, e muitas vezes a gente bota a culpa no governo, que o governo não faz isso, que não desentope isso, que não coloca lixeiras, mas se coloca. Mas se não coloca, eu faço a minha parte, não fico esperando, eu não posso ficar esperando por ele. Eu procuro um local mais próximo e vou lá e deposito o meu lixo. Isso é uma questão nossa, de conscientização. Por quê? Porque, por exemplo, a água é vital para a nossa vida e o papel de cada um é a conscientização. É a conscientização de cada qual. Cada um tem que pensar nisso aí e dizer, eu posso fazer a minha parte. Já viu aquele incêndio que teve na floresta? Alguém já ouviu essa historinha? Eu já. Do beija-flor? O beija-flor sozinho, ele foi pegar água para jogar água para baixar a Para apagar o incêndio que estava acontecendo na floresta. Aí alguém falou... Não, alguém não, os animais, os restantes.
uma história bem ilustrativa e serve de exemplo para a gente, para nós seres humanos. Então o beija-flor ia no riozinho, pegava as gotículas de água com o bico que ele tinha, que era o que ele dispunha para poder tentar debelar aquele fogo, e colocava no fogo. Ele ia e vinha fazendo esse percurso o tempo inteiro. O elefante virou para ele e perguntou: você não está vendo que você está perdendo tempo? Aí o beija-flor falou: mas eu estou fazendo a minha parte. E você com essa tomba enorme que não faz nada? Cadê? Ele podia muito bem colaborar, fazer a parte dele. É o papel de cada um, é a conscientização. Imagina um elefante puxando água, a força que ele iria injetar e a quantidade de água que ele iria injetar naquele incêndio, iria ajudar se cada um fizesse a sua parte. Então a gente tem que ser esses colibris, esses beija-flor, fazer a nossa parte. Porque eu sinto muito em dizer, por exemplo, que trabalha com serviços gerais, eu observo lá na UPA de São Marcos, eu vou, infelizmente, algumas vezes no banheiro e está totalmente sujo com papel higiênico pelo chão. Me desculpem dizer, até com excremento também. Até com excremento. Será que na minha casa, será que em nossas casas a gente faz isso? Não faz, gente. E por que eu tenho que fazer na empresa? Eu tenho que ter essa cabeça de dizer: não sou eu que limpo, são vocês que limpam e pronto? Não posso fazer isso. E na maioria das vezes também ainda tem um detalhe: ainda pega o papel higiênico e leva para casa. Te digo de coração, papel higiênico e aqueles recipientes do sabão, e logo após o uso do banheiro, a gente tem que fazer a higienização das mãos. O pessoal leva. Eu vi de uma empresa de bebidas que era colocar das costas, não se pode colocar a câmera em banheiro, dava as costas, o pessoal levava. Absurdo, gente. Aí estão fazendo o quê? Bolando ideias para poder manter aquele material trancado. E será que precisa isso? Leva papel higiênico para casa? Papel higiênico é tão caro assim? E que fosse caro é meu? Isso é furto. Isso é furto. Eu não estou sendo um trabalhador que pensa na empresa que me coloca o pão na minha mesa. É furto, não é meu aquilo ali. Ali não é meu. Mas infelizmente acontece. E eu vejo isso aí em várias empresas. Infelizmente. Então temos esse dever como cidadão. Somos nós. Não temos que abrir a boca e ficar falando é o governo, é o governo, é o governo. De jeito nenhum. Está aqui a coleta seletiva. Está aí as cores: vermelho plástico, azul papel, madeira, pilhas e baterias. Isso aqui é um veneno, a gente tem que ter muito cuidado. Os resíduos perigosos, os hospitalares que lá no PA de São Marcos eu observo as caixas coletoras de pérfuro, e às vezes, quer dizer, tem uma linha tracejada que diz que quando tiver 1/3 não se pode passar dali. Chama-se medida de segurança. E por que é que eu ultrapasso? E infelizmente ainda tem gente que pega e coloca em cima da mesa, gente. Eu passo fazendo uma ronda, uma fiscalização e vejo. E são profissionais renomados. E cadê essa cultura prevencionista? Não tem. Que a gente consegue, quando chega uma caixa, tem que usar ela toda, tem que você ajudar de você nada no trabalho. Perfil não existe. Não vai. Qual é a unidade? Como? Não tem a caixa? Não. E quem é o almoxarifado? Quem é o gerente ou a gerente? Só que a gente tem uma administração compartilhada. Não é a Secretaria de Saúde, é uma empresa que tem administração compartilhada e deixa faltar tudo. Mas não pode. A gente, na minha sala também, eu não tenho perto de trabalhar. Por exemplo, as caixas de pérfuro, lá no PA de São Marcos, automaticamente é solicitado um almoxarifado, e eu peço para que os próprios enfermeiros façam a montagem da caixa, porque a montagem não é fácil e muitos deles não sabem fazer a montagem. Entendeu? Mas tem um lá que, o José, que é expert em montar a caixa. Então agora, inclusive, nós vamos montar um treinamento só para isso aí. Só para isso. É o material para usar na unidade, né? Mas aí quem tem que correr atrás é a chefia imediata.
Quem é o responsável para poder pedir esse material? Então não pede só de boca, notifica. Pronto. Então se vier a fiscalização, a pessoa que está pedindo já está coberta. Infelizmente não se... Na fábrica ali, baixa. Nós temos aqui, mas só a parte odontológica, nós temos 7 salas, todas as salas só atende se tiver tudo ok. Se não tiver, obviamente não tiver, mas... Acabou, é isso. Então, eu costumo dizer que a equipe é a cara do líder. Essa empresa não deixa de desejar, não falta nada na comunidade, só é pedir. Essa empresa, não é porque ele está com a empresa não, mas é nota 10. Trabalhando com o centro de Feira Nova e lá não falta nada. Ligou, fez o ofício, na hora chega. O motorista vai levar uma caixa de limpa. Um papel higiênico lá para você chegar. Vai receber um monte de pouco, não chegou. É uma empresa que a gente tem que matar. Algumas unidades por isso aqui não pede. Deixa lá, a minha mesmo não falta nada. Pronto. Então, eu penso que é questão de direção. Direção. Para mim, isso é porque eu tenho 2 gerentes lá no PA de São Marcos, a gerente operacional, que é a Tatiana, e a gerente administrativa, que é a Tiana, que são excelentes como pessoas e excelentes como profissionais. Não falta nada. Super humanas, super profissionais. Não falta. Então eu creio que isso aí seja direção. É direção. É a administração mesmo, a direção 10. A questão é quem administra lá em cima. Entendi, a gente tem que fazer uma coisa, está por e-mail, está por isso, está por isso. Já, está com 2 meses, está ficando melhor. Não tinha um móvel já, não tinha um desenho. Isso aí é dar condições para o trabalhador executar sua atividade laboral. É isso. Chega 2 vezes no mês. Qual é que para economizar? Para que chegue, eu não faltam 2 dias, se quiser ficar falando 2 dias, não. Quando tem muito exagero, é para Ok. Vamos lá, porque se a gente for conversar sobre isso aí, é pano para manga. Aí tem que sentar com a pranchetinha, com a caneta e papel, anotar a necessidade, a unidade e cobrar da gerência. Porque tem que providenciar ela. A sala que eu fico junto com o RH, com o Alisson, o ar-condicionado deu problema, a gerente já providenciou, vai colocar amanhã. É a gerência ou não é a gerência? É quem está feito. Agora, a não ser que a gerente comunica e pede, e aí não chega. Aí também ela está tranquila. Pronto, então aí outra história. Então, como colaborar? Trabalhar com qualidade, preservar o meio ambiente, trabalhar com segurança e saúde. Acontece. Às vezes a gente trabalha sem PI, entendeu? Pronto, a gente vai chegar nesse campo. Aí entra agora a segurança e saúde no trabalho. Vai entrar também isso aí, com certeza. Conhecem? Quem conhece? Conhece? Alguém já foi membro da CIPA? Já? Cadê? Da parte do empregado ou do empregador? Do empregado? E como é que foi sua gestão? Foi bem? Porque eu sinto muito em falar. Pelas empresas que eu passei, inclusive 2 multinacionais, eu vi a CIPA como um cabide de emprego. Um cabide de emprego. Por quê? Porque a NR5, uma das normas regulamentadoras, vai dizer que a partir do momento em que você faz a sua inscrição, até o dia da eleição, você não pode ser demitido da empresa. Não pode ser demitido. Então tem muita gente que já sabe e que muitas vezes apronta, já sentiu o cheirinho de que vai ser mandado embora, surgiu a eleição da CIPA, ele se inscreve. E aí a norma o protege. A empresa não tem forças para mandá-lo embora.
Não pode. É lei. Não pode. Ele só pode ser mandado embora se por um acaso, após a apuração da eleição, ele não for eleito. Se ele for eleito, é 1 ano do mandato, mais 1 ano da carência, 2 anos. Estabilidade. Correto? Ele tem a estabilidade dele. Existem quantas reuniões? Você lembra quantas reuniões são? Não, no total. Porque a lei, a NR5 vai dizer que são 12 reuniões ordinárias. Então, todo mês, os membros da CIPA têm que se reunir, observar a situação em que a empresa se encontra, verificar determinadas coisas irregulares, não conformidades, os problemas, trazer para a reunião, mas não é só trazer problema para a CIPA, é também trazer solução. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer, esse ar-condicionado ele não está funcionando. Mas o que é que eu posso fazer? Nesse momento eu cheguei com o celular e com o material aqui não estava funcionando. Eu vou simplesmente já correr atrás da direção e dizer, olha, está quebrado, providencie? Não, chamei alguém de competência. Obviamente, eu imaginei que fosse um quadro ali que tivesse desligado. E foi isso aí. Então, é trazer o problema para a reunião, mas também se esforçar para trazer a solução. Eu já participei de muitas reuniões da CIPA e que o pessoal chegava e ficava no celular. A norma vai dizer que ele só pode ser descartado da CIPA se ele faltar a mais de 5 reuniões. Aí demora, sem justificativa. Porque se tiver justificativa, ele está tranquilo. Ele está guardado. Então, interna, porque é o local onde a comissão se reúne, ou seja, dentro da empresa, não pode ser fora da empresa. Prevenção, porque é a meta principal da CIPA, a prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Acidente é toda e qualquer ocorrência que venha a quebrar o bom andamento de um processo. Qual é o objetivo da CIPA? Prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o ambiente de trabalho com a preservação da saúde e vida do trabalhador. Olha, eu só vi isso aqui acontecer em uma empresa. Eu trabalhei numa empresa no Rio Grande do Sul, eu morei 6 anos lá, chamada do Frango Sul. Então, os membros da CIPA, eles disputavam as coisas que aconteciam no Complexo Fabril, eles traziam um problema e traziam soluções. E a empresa abraçava e dava certo. A percepção correu atrás, não jogou simplesmente o problema para alguém, não passou para frente o problema. É meu também. Eu faço parte da empresa. Você é da segurança do trabalho, eu ajudo ao almoxarifado. Eu ajudo tranquilamente. Eu vou ficar no meu cantinho porque eu sou do RH, não vou fazer mais nada? Onde é que está escrito isso? Eu fui no vizinho, peguei um alicate, comprei uma transmissão na frente de uma televisão e eu mesmo coloquei para parar de ficar na água. Pronto. Claro. É. Então, quem é que pode participar da CIPA? Quem é que pode participar da CIPA? Todos? Todos os colaboradores da empresa, independente de setores ou locais de trabalho, deverão participar de uma eleição com acompanhamento de representantes dos empregados e do empregador. E dos empregados, eles são votados em escrutínio secreto, em voto. O do empregador, ele é indicado pela direção. Já esse aqui, os do empregador, eles não têm estabilidade. E fique bem claro, ele não tem estabilidade. Outro detalhe aqui, eu me lembrei, quem é que não pode participar da eleição da CIPA numa empresa? O estagiário e o menor aprendiz. Não pode participar. Se um dia tiver com vocês a eleição
Então vai ocorrer a votação e as pessoas vão vir automaticamente para poder fazer. Se vocês perceberem que tem algum estagiário menor aprendiz, olha, não pode. E pode até anular. Hã? Não entendi. Muito bem, isso. Então, do treinamento, a norma vai dizer que o treinamento tem a carga horária de 20 horas distribuída no máximo em 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. Não é depois que bater o cartão às 16, 17 horas que vai reunir o pessoal, não. Tem que ser no horário normal, assim como também as reuniões ordinárias. Só que em R5 mudou isso aqui, ó. Mudou. A quantidade de horas já não é exigida às 20. Pode ser às 20? Pode, mas não é exigida às 20. Então é de acordo com o grau de risco, que pode ser até de 4 horas, 8 horas, 12 horas e 20. Aí vai depender do grau de risco da empresa. No mês de janeiro mesmo eu devo estar dando um pulinho em Ubaíra. A CIPA já começou o trâmite. Eu estou em contato com Kátia, que é a menina do RH. E lá eu só preciso de 8 horas para dar o treinamento da CIPA. Só precisa só de sair. Pronto. Eu estou cumprindo a legislação. Antigamente, antes da mudança, tinha que ser essas 20 horas aqui. Então, o conceito de acidente de trabalho, do ponto de vista jurídico, é o que ocorre pelo exercício do trabalho e ou a serviço da empresa. Eu estou a serviço da empresa. Eu me desloquei de Lauro de Freitas. Se acontecer alguma coisa comigo e com o Léo, que veio me trazer, é acidente de trabalho? Claro que é acidente de trabalho. Claro. A serviço da empresa, provocando lesão corporal, danos ergonômicos, perturbação funcional, prejuízo a órgãos que cause a morte, a perda ou redução permanente ou temporária para a capacidade do trabalho. Esse aí é do ponto de vista jurídico, mas nós temos que abraçar o prevencionista. Esse é o prevencionista. É uma ocorrência não programada que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo e ou lesões nos trabalhadores ou danos materiais. O acidente com danos materiais é o prenúncio de um acidente com vítima. No entanto, pode ser evitado através de medidas preventivas. Eu estou andando pela empresa, eu estou vendo um fio desencapado. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar? Se eu não sou habilitado para isso, eu chamo quem? Alguém da manutenção. Eu vou esperar pelo técnico de segurança e pelo membro da CIPA? Não. Se você passar e ver no seu ambiente de trabalho algo dessa natureza e você não fizer nada, você também pode ser indiciado por isso. Você tem essa coparticipação. Será que eu vou passar, tem uma casca de banana num determinado local que tem movimento, eu não posso me abaixar para poder pegar? Eu vou chamar alguém do ASG? Essa situação que o senhor passou do fio ou tanto da banana. No fio, porque se for um lugar que tem movimentação de pessoas, querendo ou não, você pegar uma cadeira, uma mesa, uma coisa, colocar para não ocorrer outros acidentes e passar para a coordenação ou o órgão que venha a corrigir. Uma vez eu perguntei na construção civil, o rapaz ele relatou um fato. Ele fala, eu passei, vi um buraco e deixei lá porque não é minha, não é da minha alçada. Eu digo, tá, e se acontece alguma coisa, você acha que você não vai pagar por isso? Você viu e você não fez nada. Nem sequer ele avisou, nem sinalizou, que poderia botar um cone, procurar botar um cone, como sinalização em uma fita zebrada, ou então chamar a pessoa responsável. Porque às vezes o técnico de segurança, no complexo fabril de 1.200 funcionários, por exemplo, ele não tem como ficar no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. Ele não vive o mistério da bilocação, de estar aqui agora e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Sai só para o Santos. Então não dá. Nós temos essa obrigação também. Nós temos que ficar atentos também a esse detalhe. Porque se acontecer alguma coisa, vai acontecer com quem? Com um colega de trabalho meu. E se for alguém do meu setor que eu tenho uma intimidade muito grande?
Você não vai ficar sentido? Claro que vai ficar sentido. E eu vou esperar só se for pelo meu, do meu setor? Não, qualquer um. Trabalho comigo, eu não sabia da enfermeira, não tinha passado pra gente. Aí a dentista foi chegando, ela é bem fortinha. Ela tomou uma queda na entrada do curso, no portão. O rapaz foi passando, eu tentando levantar ela, porque ela é muito forte, ela é sempre filha. Eu sei pelo menos sozinha, o rapaz ficou lá do outro lado dando entrada, eu consegui levantar ela. Ela não aguentou nem respirar. Eu falei, calma, respira. Quando aí eu levantei ela, eu coloquei na cadeira. Aí o rapaz Já aqui? passando, eu pedi uma ajuda, ele não me ajudou, ficou muito cansado. Então tem seres humanos e seres humanos, né? Vamos lá, gente. Quais são os tipos de acidente de trabalho? Então me diga aí um deles. Não, são 3 tipos. Quem falou? Quem falou? Falaram alguma coisa certa aí. Fala, quem foi que falou? Falou certo, eu ouvi bem baixinho, mas eu ouvi. Então vamos lá, são 3 tipos, né? O atípico. Qual é o atípico? Ocorridos em casa ou no lazer. Eu gosto do futebol. Final de semana tem o meu babinha na praia. Eu sou da S3. Eu trabalho de segunda. Ah? Também. Aí é um tipo de Isso. Eu trabalho na S3, trabalho de segunda a sexta, sexta-feira até 16 horas, sábado ou domingo. Eu boto meu short, a minha camisa e vou jogar um futebol. Vou numa dividida, o cara vem por cima, ele torce meu tornozelo. A empresa é responsável por isso? Não, por quê? Não estava a serviço da empresa. É o chamado atípico. Eu continuo sendo funcionário da S3. Mas não é a S3 que é responsável. Agora a S3 vai querer saber o porquê do meu afastamento. Então, eu fui ao médico depois que tive essa lesão no futebol. O médico me deu 7 dias. Eu não estou com condições de calçar a minha bota de segurança. Então eu vou levar para a empresa. Qual é o conselho que eu dou? Tire a cópia do atestado, guarde nos seus arquivos e entregue para a empresa. Aí ela sabe que Antônio se acidentou e está afastado. Qual é o outro tipo? Quem foi que falou trajeto? Alguém falou trajeto. 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 Está trabalhando na distância deslocar. Tipo você, por exemplo. Acontece um acidente, você está fudendo. Então o que é que vai dizer? O de trajeto ocorridos no deslocamento, residência para o local de trabalho ou do trabalho para a residência. Se a empresa não tiver um local para o almoço, e se eu saio para poder fazer o almoço fora, ela me dá o ticket de refeição, se eu me acidento, é acidente também de trabalho. Observem aqui, olha, acidente de trabalho. Quem foi que falou em empilhadeira? Observe, olha, tudo errado aqui, ó. Olha esse abençoado. Olha para aqui. Gente, a gente ri, mas foi fatal. Ali foi fatal. O de empilhadeira equivale, se for a gás, ela equivale a 1 tonelada, para poder equilibrar o peso. Aqui, ó. Gente, vamos para a gente adiantar. Qual é o peso da empilhadeira? O fundo dela equivale a 1 tonelada para poder equilibrar o peso que é feito na frente. Gente, é 1 tonelada. É ferro puro. Tudo errado ali. O que é que aquele cara está fazendo em cima da empilhadeira? Mas não pode. Sabe qual é o outro erro em cima de sair do contrapeso? Então o operador não poderia carregar aquela quantidade que estava carregando. Se vocês observaram, a carga estava desamarrada. Outro erro.
Acima do limite desabanado, assim os EPI necessários. Sabe por quê? Porque a própria empilhadeira, ela tem a sua capacidade máxima. Ele com certeza ultrapassou, porque o peso que ele estava carregando fez com que o garfo pendesse para frente e o fundo levantasse. E aquele cara estava fazendo o que ali em cima? Orientando o quê? Orientando o quê? E o que aquela mulher imaginou? Que ela seria uma super-heroína? Como é que iria aguentar uma empilhadeira de 1 tonelada tentando abaixá-la, colocá-la de volta no chão? Viu o que foi que houve? Isso é um ato inseguro. Ele não tem a percepção do risco, a análise de risco. Eu tenho que analisar. Deixa eu lhe contar uma história. Quando eu trabalhei na Coca-Cola, então eu rodava pelo Complexo Fabril. Em uma das minhas rondas, tinha um cara carregando um pallet de PET, de 2 litros. A frente da empilhadeira não é a frente, o garfo, é o fundo. Você tem que botar a mão e olhar. Você tem 2 retrovisores que você observa. Ele estava fazendo errado. Então, o que é que acontecia? Ele estava com um pallet de PET na frente dele e ele fazendo assim, ó. Não pode transportar dessa forma. Ele não está sendo profissional prevencionista. A confirmação do fundo é quando você tira a confirmação do seu carrinho. O que foi que eu fui fazer? Eu estava com a máquina fotográfica, com a prancheta e com a caneta. Essas não conformidades, essas irregularidades, eu corro atrás do profissional, anoto o nome dele e passo para a chefia imediata. Por quê? Porque o cara já sabe, o cara teve o treinamento dele de empilhadeira, ele é um profissional habilitado. Então por que ele está fazendo daquela forma? Então esse cara, ele entrou e eu fui atrás, só que eu não fiquei atrás. Eu fiquei na lateral justamente com medo dele. Porque ele entrou em um dos locais para poder colocar o PET, que é para ser envasado o refrigerante. Então ele saiu e ele não olhou para trás. E quando eu fui para poder notificá-lo, ao invés dele sair reto, ele fez assim, passou por cima do meu pé. Tá vendo? Eu já não fui no meio da empilhadeira no fundo, já porque eu já sabia que esse tipo de coisa acontece. Eu corri para a lateral da empilhadeira. Eu falei, ele tem um retrovisor e ele tem a obrigatoriedade de colocar o braço para trás e olhar. Porque se eu estou observando com os meus olhos, eu dirijo, é melhor do que os retrovisores, gente. Os retrovisores têm pontos cegos. Tem pontos cegos. Tem gente que não sabe regular os retrovisores dos veículos. Fica observando mais a chaparia do carro. Não é para ser observado a chaparia de carro. Então esse cara, ele foi Deus, com certeza. Eu estava com a bota de segurança. O bico dela é de poliuretano. É um bico duro. Ele passou literalmente com a roda por cima do meu pé. Na ponta, né? Na ponta. Foi Deus que não me pegou como pegou essa mulher, porque se eu estou no meio, ele passava por cima de mim, cara. Tava vendo? Ele passava, era um acidente fatal. Aí, ó, observe de novo. O que é que esse macaquinho está fazendo aqui? Se você observar ele estava sabendo que estava acima do limite, ele já foi sabendo. Não, mas é erro também dele, ó. Olha aqui. Escorregou. Você vai ver logo escalpelar isso aqui dela, ó. Vai mandar ele, ó para aqui, ó. Olha o desespero dessa mulher. Vai fazer o quê? Você não tem forças para levantar uma empilhadeira. Ela morreu, gente, foi fatal. Imagine 1 tonelada caindo em cima de você. Ele está no degrau na frente, você vai ter que fazer mais degrau. Não, mas não é só a questão do degrau. Ele está com peso além do que a empilhadeira suporta. É o peso. Por que foi que o fundo levantou? Porque na frente estava muito pesada. E a carga dele também não estava amarrada. Outro erro grave dele. Ceifou uma vida. Nós vamos trabalhar com acidente de trabalho do tipo prevencionista ou do tipo legal? Prevencionista, gente. Quando vai tirar a aplicação, tem um curso de direção defensiva, né? Tem um curso de direção defensiva, claro. Na Coca-Cola, quem ministrava os cursos de direção defensiva era eu. E com o pessoal também das motos. Quem fazia os testes práticos com eles era eu. E é um
Eles ficavam chateados quando perdiam. Eu digo, quem perdeu foi você. Eu não posso colocar para dentro alguém na empresa que não tem responsabilidade. Você trabalhou com função inteligente, lidar com o piano. Eu trabalhei 20 anos em carteira de obra. Convencer piano a usar EPI. Eu é que bem sei isso aí. Uma coisa ali que nem eu nem o senhor percebeu. Você viu o vídeo, né? Sim. Da empilhadeira? Uma coisa que não foi feita ali, que eu acho que era para ter sido feito em questão da movimentação da empilhadeira. O que é que faltou ali? Na movimentação, É. eu, se fosse ele, eu entraria de costa. Pronto. Tranquilo, você entraria de costas. Entraria de costa. Ali faltou o isolamento da correntezinha que é junta. Mas você sabe o que que é? Não era para nenhum dos 12 estarem ali. Carga em movimento, NR12, não tem que ter curiosos por perto. Não tem que ter. É só o operador e a máquina. É só eles dois. Ele foi ali, ele sabia que o risco estava acontecendo. Não podia, cara. Ele saiu. Não podia. O outro falou, ó, eu sei que, com certeza ele pensou, eu sei que estou assim, mas posso ser que aconteça, aí você ficar ali, esse peso aqui vai dar um contrapeso e não vai subir. Mas não pode. No supermercado, eles isolam e tem gente Eu sei. Porque eles são prevencionistas. Mas tem gente que burla. Porque aí, nesse caso, a área tem que estar devidamente isolada e tem que estar acompanhando alguém de fora do isolamento. Para quando um curioso resolver pegar alguma coisa naquela prateleira e dizer, olha, segure um pouco, por favor. Eu sei porque eu já vi várias vezes. E quando eu vejo, eu saio. Porque eu sei o que é a dor de uma empilhadeira no pé. Essa unha aqui desse pé direito não é mais a mesma. Eu calçava 39, hoje eu calço 40. Porque aqui só entra um calçado 40, aqui um 39. Então foi Deus que eu não perdi os meus dedos ou o pé. Porque eu fui andando da produção até a sala, da sala até a enfermaria, morrendo de dor. E aí houve um erro da nossa enfermeira, porque ela não tinha muita experiência, que ela tirou a minha bota. Não se pode fazer isso aí. Ela tinha que literalmente pegar um bisturi e lascar a minha bota. Porque qual foi a lesão que eu tive? Ela sabia? Não sabia. Sabe quanto tempo eu fiquei afastado? 1 ano. 1 ano. Esse dia eu passei numa faixa de pedestre e... Não machucou nada. Eu que sei. Machucou o ano passado. 1 ano. eu lembrei da aula de direção defensiva, né? Só que o pedestre, um dia eu olhei no retrovisei, acionei o alerta e dei passagem ao pedestre. Quando eu dei passagem ao pedestre, o fiscal da SNT estava próximo, ele viu que eu fiz o correto. Né? Aí o pedestre vinha passando. Quando o pedestre vinha passando, o cidadão que vinha na outra mão, que é sentido único, não esperou e passou. Sabe o que o fiscal da SNT falou? Se acontece um acidente, o responsável era você, que deu uma passagem para ele. Vocês ouviram? Aí eu vou fazer uma perguntinha, só de curiosidade. Lá em São Cristóvão, lá em Salvador, eu me recordo que teve um... Como é que chama? Não. Que o pessoal faz movimento... Hã? Não. Na rua, que eles fazem movimento para poder queimar pneu e tudo. Um protesto. Isso. Então os moradores fizeram um protesto. Saiu no BATV, cobrando a colocação da passarela e tudo. O governo, claro, foi persuadido, evidentemente, viu que tinha que colocar, colocou a passarela. Mas hoje eu passo com frequência de carro e o pessoal, a passarela está aqui, eles estão passando aqui embaixo. Então lidar com cabeça de ser humano realmente não é fácil, gente. Eu dirijo, mas eu dirijo por mim e quem está ao meu lado e pelo pedestre. Eu fico atento a isso aí. E é tiro como um suicídio até 100 metros, atravessando fora da passarela, e se acontecer alguma coisa. Mas eu não quero levar essa culpa comigo. Eu não quero. O rapaz estava em cima da escada arrumando. E estava aquelas correntinhas. Aí um senhor entrou e falou, moço, não entre não para não tombar na escada, eu não caí, agora está em... Estou arrumando, só vão tirar a corrente.
Aí ele perguntou pro rapaz, você não gostou não desse? Então o rapaz pegou e desceu. Qual foi mesmo? Ele pegou o revólver e deu uma coronhada É mesmo. na cabeça do rapaz. Aí ele foi pra delegacia. Ainda tem dessas. Aí tem um acidentezinho aqui atípico. Lembra que a gente conversou sobre o acidente atípico? Qual é o acidente atípico? Refresca a minha memória aí. No lazer, em casa. Quando você saiu da empresa, bateu o seu cartão, chegou em casa, entrou e fechou a porta, você continua sendo funcionário da S3, mas se aconteceu o acidente, não foi de trabalho. É um acidente atípico. Continua sendo funcionário como nós conversamos, mas é um acidente atípico. Ele bate seu cartão, bate seu nome. Já saiu da empresa, não tem mais nada a ver. Já saiu. Não. Aí tem um de trajeto. Não lembra de trajeto? Você bate seu cartão e vai para casa. Aquele trajeto que você faz corriqueiramente, se acontecer alguma coisa, é acidente de trajeto ou de percurso. Sim, eu quero falar no final do expediente. Por exemplo, final da tarde, seu último horário de trabalho, você bate seu cartão, sai. A empresa não tem mais nada a ver, né? Tem. É o que eu estou falando. Se você for para casa, tem. Agora, se você de viagem. Agora, é isso. Tá vendo o que ele falou aqui? Gente, repita aí. Se você for direto para casa, a empresa cobra. Mas se você desviar para outro lugar, Muito bem. a empresa não cobra. O trajeto não pode ser desviado. Isso está, não pode. Então você tem que... Mas, se a senhora faz o mesmo percurso e acontece alguma coisa, lembra que é acidente de trajeto ou de percurso. Para o INSS, é acidente de trabalho. Mas para nós que abrimos, que emitimos a CAT, é acidente de trajeto. No meu caso, Mas está amparado do mesmo jeito. É bom que não aconteça, claro, né? eu moro pertinho do meu trabalho. Eu vou andando, vou de manhã, volto meio-dia, almoço. Aí nesse trajeto, pertinho assim, se casa aconteceu alguma coisa, A mesma coisa. a mesma coisa. Pode ser 1 metro da sua casa. Pode ser 1 metro. Mas a gente não tá sendo pago o nosso INSS, tá no mesmo, a gente tá de seguro. Tá o quê? Não tá seguro. Por quê? O INSS não tá sendo pago. Viu como é seu nome? Carla. Carla, aqui ó. Ó o que Carla falou. Repete aí, Carla. Mas todo mundo que todo mundo ali tá descoberto, porque não tá se depositando no INSS. Você está vendo o que é? Observe. Pessoal, vamos lá. Você está vendo uma das consequências do acidente de trabalho? Quando você vai para o INSS, que é a partir do 16º dia, o INSS tem por obrigação te cobrir. Mas o seu salário já diminui. E tem um detalhe, como ela falou. Eu, por exemplo, quando eu fui, eu recebi logo. Mas tiveram colegas meus que foi afastado pelo INSS, estava faltando pão dentro de casa, porque levou uns 5 meses para poder pagar. É verdade que quando ele paga todo retroativo, mas eles podem atrasar. O que é que eu posso fazer? Nada. Se eu não tenho um fundo de caixa, eu e minha família, a gente padece. Então, tá vendo? Vocês estão vendo por que nós temos que trabalhar de forma prevencionista? Ligar no nosso caso, a gente está recebendo INSS e nem INSS. Não, aí, Carla, aí já é outra história. Não, aí já é outra história. Aí tem que conversar com a empresa, com a RH, aí já é outra história. Aí já é outra Não história. está pagando INSS, porque o INSS é pobre. Comigo, eu trabalhando, a Covid me pegou e jogou bem para perdido. Com 2 relatórios médicos. Caminhei para a empresa. E a empresa não me encostou. Fiquei 3 meses. Mas não é a empresa que te encosta. É o INSS. Pois é, e mandaram para o INSS. Isso. Você tem que ir com os documentos. Com o documento de entrada, Aí. foi negado. Mas foi negado porque não estão recebendo, porque É. não estão pagando para eles. Negado. E eu estou com minha vida. Mas aí não é a empresa, viu? Aí tem que ter essa separação. Eu não estou defendendo, mas é a empresa, porque eu passei por isso. Entendeu? Então, a empresa ela te cobra por 15 dias. 15 dias. A partir do 16º INSS. E ela te dá os seus documentos e encaminha para lá. Aí é a obrigação da INSS. Aí é onde entra as falhas. Infelizmente, a gente sabe que o nosso Brasil padece por isso aí. Observa, um acidente atípico. Olha a arte, fogo,
com bebida alcoólica, com líquido inflamável. Olha o que vai acontecer, a brincadeirinha é um acidente atípico. Ela saiu do trabalho dela com certeza e ela estava no lazer dela. Olha o que aconteceu, o cabelo é altamente inflamável. Ela estava brincando, gente. Não tem um ditado que diz que com fogo não se brinca? E o que é que eu vou fazer brincando com fogo? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, para as mulheres principalmente. Estão cozinhando. Uma panela de pressão, está sem a tampa, pegou fogo. O que é que vocês fazem? Sem a tampa, sem a tampa. Porque com a tampa, se acontece uma explosão, a panela de pressão existe uma válvula de segurança que é justamente para proteger. E se por um acaso explodir, não é para as laterais, é para cima. Com certeza. Mas se está fazendo uma comida e pega fogo, ela aberta literalmente. Desligar o fogo, né? Não precisa comigo, não. Hã? Precisa ser desligar o fogo. O que mais? Fazer água, com óleo, tem um água aqui. Hã? O meu primeiro ver, desligar logo, deixar o registro. Eu desligo o fogo, mas com óleo, a gente joga água, ele sobe. Já aconteceu comigo. Tem que desligar o fogo, não? Gente, aqui ó, fale. Se for óleo, fritura e... Não, qualquer coisa. Se jogar o quê? Aconteceu com óleo comigo. Joga água, ela sobe também. Sobe. Não pode jogar água. Papai, mas a água não apaga o fogo. Apaga. Tem que ver qual é a classe do fogo. Tem que ver qual é a classe do fogo. Nesse caso aí, se der tempo aqui, eu vou passar um treinamento de um brigadista mostrando isso aí. Ele pegou uma vasilha à distância de 500 ml, numa pinça com água, abriu, ele fez com a panela de pressão, com a chama aqui assim. Quando ele jogou, subiu a labareda de 3 metros. Aí foi o que ele fez, o pessoal ficou assustado. Gente, não precisa fazer outra coisa a não ser simplesmente pegar a tampa e colocar. É só a tampa. Tirou o oxigênio do fogo, que é o triângulo do fogo, acabou. Sem oxigênio não tem fogo. Correto? Não tem fogo. Não tem erro. Então são acidentes também que podem acontecer em casa. E acontecem em casa muitas vezes. E a primeira reação nossa é pegar um copo de água rapidinho na torneira e jogar. Já foi. E você está em cima. É queimadura na certa. Isso. Qual é a classe? Qual é a classe do fogo? Porque, inclusive, para os extintores também tem a classe A, a classe B, a classe C. Óleo envolvendo parte elétrica, não pode jogar. Isso. Aí tem que ser um pouco químico seco. Justamente. É a classe do fogo. Mas, nesse caso, não pode água. Água é para madeira, papel, plástico, essas coisas. Não pode. O que são também considerados acidentes de trabalho? O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. Por exemplo, na execução de ordem ou na realização de serviço da empresa, como é o meu caso, o caso de Léo, que a gente veio aí. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo e proporcionar proveito. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela mesma empresa, para melhorar, inclusive, sua capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção, inclusive do veículo do próprio segurado, do próprio profissional. É acidente de trabalho, ele pode ir de jumento. Se acontecer alguma coisa, é acidente de trabalho. É aqui mesmo vai dizer. Se eu não me engano, parece que a norma brasileira é 14.280. Como a gente já conversou antes, no percurso da residência, que é o de trajeto, olha o acidente de trajeto. Aqui a bicicleta dele. Eu não sei como é que foi esse acidente, mas foi um acidente de trajeto isso aqui. Ó. Foi acionada ou a SAMU, o corpo de bombeiro, obviamente deve ter sido um carro, alguma coisa, o cara está aqui com colar cervical, todo imobilizado. Não sei o que aconteceu. Se for com um carro com um carro com uma moto, já é um estrago grande, imagina com a bicicleta. E quem usa a bicicleta aqui? Tem alguém que usa? Usa? Sai nas ruas de Feira de Santana? Sai?
Isso, mas você saindo de casa para cá, você está pegando a rua e usa capacete. A gente vai ver um teste de um capacete daqui a pouco. O como que é importante o uso do capacete, gente. É muito importante. O EPI, ele não vai evitar o acidente. Não tem como evitar o acidente. Ele vai minimizar ou evitar a lesão. Então, como é que eu saio de bicicleta e não uso meu capacete? Tem que usar o capacete. Ele foi fazer um favor a um amigo, no dia de domingo, lá de Paruçu, para assinar um gado. Ele foi botando os pastos, estava chovendo, ele estava em 20. Ele tem aquelas mata-burro, a moto Eu sei. escapou, ele estava de capacete, ele bateu isso aqui com o capacete, quebrou esse osso aqui, ó, virou um farol. Aí, Com o capacete? E ainda faturou o osso. Equipara-se também a acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local ou horário de trabalho em consequência de um ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Existem pessoas que disputam cargos e que só quem está no coração do homem é Deus. Eu não sei com quem está ali competindo comigo para um cargo de gerente, de supervisor de alguma coisa, qual é a intenção dele. Se ele sabe que nós dois estamos no páreo. Eu não sei. Então pode acontecer. Um ato de imprudência, excesso de confiança, negligência, falta de atenção, imperícia. Onde foi que nós vimos o ato de imprudência há poucos instantes? Na empilhadeira. Na empilhadeira. Na empilhadeira, gente. Uma tremenda de uma imprudência. Isso aqui é de segurança do trabalho. Eu tenho 2 anos, eu vim e participei. E a pessoa falando do uso dos EPI necessário. NR6. E lá na minha unidade, graças a Deus, quando falta é coisa básica que o atendimento para quando é uma coisa mais avançada, mas não é parar totalmente. E a colega sempre, depois do término do procedimento, a gente vai para a sala de esterilização, lavar e esterilizar o material. E nós tivemos aqui, essa colega veio e ela não estava usando óculos. Sabe o que aconteceu? As gotículas caindo ali, ela lavando. As partículas. Pegou bactéria nos olhos. Viu? Ficou 3 meses. A falta do óculos, né? Um simples EPI, e que não é caro. Não é caro. O ato de pessoa privada do uso da razão. Um louco, por exemplo. Eu nunca vi um louco, mas uma vez eu vi, na empresa que eu trabalhei, um rapaz que chegou num determinado local da empresa, num sol quente, ele parou. Não tinha quem o convencesse para que ele pudesse sair daquele local e voltasse para a sua atividade normal. Todo mundo vinha, não podia pegar ele forçado. Então chegava, veio gente do RH, veio psicólogo, veio médico, veio segurança do trabalho, veio isso e veio aquilo. Ele falou, eu não saio daqui. E ficou mais de 1 hora em pé no sol quente. Não posso dizer que o cara estava louco, mas alguma coisa privada do uso da razão ele estava. Porque o normal é você ir para o seu almoço, ou você circular na empresa, de um setor para o outro, transitar, fazer o que tem para fazer e voltar. Ir para o seu almoço, bater seu cartão e voltar. Mas com ele não. Ele falou, só saio daqui se meu pastor vier. Aí o pastor, aí ligou para o pastor, ao tempo esse pastor chegar. O pastor veio, conversou com ele, rezou, não sei o quê, blá blá blá. Ele saiu? Não. Ele não saiu. Ele ficou parado ali, ó. Ele ficou como se fosse uma estátua. Uma estátua, literalmente parado. Gente, depois de muito tempo que ele por si só resolveu sair. Depois de muita insistência, depois de muito esforço, todos tratando ele com respeito, como deve ser tratado, como ser humano, porque a gente não sabe o que de verdade passou com ele naquela hora. A gente não sabe. Infelizmente. Aí depois de muito tempo foi que ele veio sair. A empresa demitiu? Não. Não demitiu, continuou com ele. Foi conversando com ele, com psicólogos e tudo, para poder verificar qual a real situação
realmente. E o rapaz continuou. Então pode acontecer? Pode. Equipara-se também a acidente de trabalho. Uma caixa de surpresa, justamente. Um desabamento, inundação, incêndio, outros casos fortuitos, queda de raios, por exemplo, enchentes. Aí vem as causas do acidente de trabalho. A norma que eu falei, 14.280, é o fator pessoal de insegurança, é a causa relativa ao comportamento humano que pode levar à ocorrência do acidente ou à prática do ato inseguro. Todo acidente tem que vir de um ato inseguro, normalmente. Não, todo não vou dizer, porque também tem a condição insegura, que aí é o caso da empresa. Mas um ato inseguro é a falta do uso de um EPI, gente. Isso é uma novela nas empresas. Você bate na tecla com relação a isso aí o tempo inteiro. Uma vez, um operador de empilhadeira, eu não esqueço desse rapaz, um senhor de idade, um cara tarimbado, sabia trabalhar, um bom profissional, muito bem habilitado. Eu cheguei, eu vi ele sem um óculos. Falei, meu querido, coloca o óculos, por gentileza, me quebra esse galho. Não, não vou colocar. Não, mas por que você não vai colocar? Ele falou, porque esse óculos tem grau. Eu digo, como que tem grau? Um óculos de grau, eu tenho o meu, eu pago caro por ele. Eu tenho que ir ao oftalmologista e depois à ótica para poder confeccioná-lo. E como é que um óculos de segurança vai ter grau? E a empresa paga por R$ 2,83 reais por ele. Que óculos é esse? Então eu quero saber que empresa é essa para comprar os meus óculos de grau. Então foi um ato inseguro da parte dele. E ele disse que não ia colocar. Eu falei, olha, você vai colocar. Você não vai circular numa área dessa, onde tem muitos cacos de vidros, muitas garrafas que quebram, uma fagulha pode, um estilhaço pode projetar e cair no seu olho. Foi o que eu fiz, botei o pé na empilhadeira. Eu fiz algo muito ousado. Eu falei, você não vai sair daqui, então pelo menos me dê o seu nome e matrícula. Aí você segue à vontade. Aí foi o que ele fez, botou o óculos. Agora, precisa chegar a esse ponto, gente? É inadmissível uma coisa dessa. Mas aí tem um detalhe. Se a empresa não oferecesse esse equipamento, ele seria o primeiro a cobrar. Ele seria o primeiro a cobrar, com certeza. Mas a empresa oferece e ele está brincando. Então, o fator pessoal de insegurança é a falta de conhecimento, a falta de experiência ou especialização, a fadiga, que é o cansaço de uma jornada laboral de 12 horas, por exemplo, a gente fica cansado e causa também, é uma causa de fator de pessoal de segurança que causa acidente de trabalho. O alcoolismo, a toxicomania, alguém já viu alguém bêbado ou usando droga na empresa? Já? Eu já vi. Eu já vi fumando maconha. Eu já vi. Eu já vi. E já vi também com álcool. Só que com álcool, o pessoal da portaria passou o rádio, atenção, segurança do trabalho. Eu respondi, fui olhar o que está acontecendo. Esse rapaz aqui está bêbado e tal. Eu falei, então pode mandar ele voltar. E eu assumo, pode mandar ele voltar. Ele não vai adentrar a fábrica. Como é que um cara desse entra numa fábrica, trabalhando numa linha de produção, onde as máquinas são perigosas, inclusive tem sensor de segurança para travar quando ele passar, para evitar um acidente. Como é que eu vou deixar um cara desse trabalhar alcoolizado? Vai também se equiparar com acidente de trabalho, é um fator pessoal de segurança, é uma causa. Eu não posso permitir. Eu já vi gente dentro de empresa tomando cachaça também. Gente, isso é falta de senso, falta de responsabilidade. Fale. Bom dia. Ele é responsável por que eles colocam a mão na massa, né? Calculação, pequenas reformas. E desde que eu estou no setor para quem mais manda, a gente envia diversos e-mails para a empresa solicitando os equipamentos básicos de segurança. Bota, luva, que eles trabalham com tênis próprio, caseado, guarda-leite. Quem recebeu foi da primeira remessa e não, até hoje não tem nenhum tipo de previsão. A gente vai receber hoje, finalmente, essa notícia que a gente só recebeu os equipamentos de segurança porque eles trabalham sem roupas apropriadas, fazendo combinação hoje, sem luva, sem óculos, sem bota, guarda-leite, nenhum tipo de... Como é seu nome? Eveline. Isso, estou representando o meu coordenador.
Então, e você já passou isso para frente? É. Eu pensei que hoje seria finalmente. Não. Eu não vim para trazer EPI. Eu não vim. Eu vim só para poder ministrar esse bate-papo, ter esse bate-papo com vocês. Eu sinto muito por isso aí, porque para mim é uma das minhas obrigações como profissional da área, salvaguardar a integridade física, moral e psicológica do funcionário. Então eu, quando vejo isso aí, eu notifico passando para a empresa aos alto escalão alicerçado da norma. Pega a NR6, copia um trecho que tem lá, que vai dizer que é obrigação do empregador e mande, se cubra. É. Inclusive, teve até um episódio de uma captação sem os equipamentos atrasados. Uma pedra foi no carro falando lá. E foram obrigados a fazer lá a rachada vai pagar. Que não Aí eu peço perdão, porque realmente é de verdade. Lá eu posso procurar saber. Eu vou salientar isso aí, dizer, olha, eu vi muitas queixas. O que é que está acontecendo? Essa queixa que eu estava querendo saber. Entendeu? A minha pergunta é simples para todo mundo aqui. Quando a gente procura o responsável pela empresa, porque a secretaria joga para a empresa joga para a secretaria. A gente presta serviço. Quem é o responsável realmente? Aí tem que ver o contrato. Porque assim, alguém tem que responder. Um joga para outro joga para outro. Isso. E quando não tem um responsável... O que é que eu digo? É como eu falei para ela. É isso, é passar para frente. Pronto. Se acontecer alguma coisa, é acidente de trabalho, é acidente de trabalho. Agora, é claro que eu queria que isso não acontecesse. Mas aí tem que ver o que é que rege o contrato. Quem é que é obrigado a fornecer. Cobra o material, no caso aí a S3 estava fornecendo a máscara. É 2 máscaras por mês, que isso não existe. Não é para ser... A PFF2 é. A gente trabalha com o perigo da... Qual é o risco de contaminação? Contaminação. É biológico? É tudo. É Covid que está indo alto. É tudo. Quer dizer, a gente é tratado igual cachorro, praticamente. Entendeu? Então, a gente tem que saber quem é o responsável, pelo menos, da S3 em relação Pessoal, vamos lá. Então, tá tendo queixas nesse sentido. Foi como eu falei antes, eu não tenho como resolver. O que é que eu posso fazer? Levar para frente. Dizer, olha, no treinamento eu tive que interromper várias vezes por conta disso. O que é que está acontecendo? Quem é que corre atrás lá? O conselho que eu dou a princípio é isso aí. Pega a NR6, tem uma parte que vai dizer que é obrigação do empregador fornecer todos os EPIs com certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E não pode ser um EPI que não tenha certificado de aprovação. Tem que ter. Porque ali foi visto, ele foi testado para aquela finalidade. O capacete, como a gente vai ver lá mais adiante. O ato inseguro. O ato seguro foi como eu falei, é por parte do trabalhador. A gente tem que cobrar da empresa, tem que cobrar. Mas quando chegar em nossas mãos também, a gente tem que ter o zelo e usá-lo também para a finalidade a que se destina. Eu gostaria muito de uma questão do fardamento. Tá bom. Então, é uma ação ou omissão que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. É o chamado velho ato inseguro. Aí tem que saber quem é a sua gestora ou o seu gestor. Isso aí que ninguém sabe. Não conhece ninguém dá oposição a gente. Mas vai na empresa, Mas não tem ninguém que relacionou com vocês com relação ao contrato, na assinatura de contrato, por exemplo? E decorrer, ninguém sabe. Não, tem que ter alguém, tem que ter alguém. Não apresenta para nós. Acho que ninguém pode descansar. Quando chega lá, o menino que tá, só mudar o nome, só responder o mesmo. Não sabe dizer eu deveria mandar uma reunião alguém do RH que pudesse reivindicar nosso direito. Bom, estou chegando lá, nessa parte eu posso fazer, é passar para frente. Entendeu?
Para nós, a senhora é passadora do salário. Não recorre esse, não recorre Pessoal, eu vou pedir perdão mais uma vez, mas eu não posso lhes responder isso aqui. Eu vou pedir desculpas. Aqui todo mundo tem esse direito. Vamos fazer esse direito, então? Aquele primeiro tópico para mim, a falta de conhecimento. Eu já trabalhei por falta de conhecimento de segurança da área de trabalho. Como você mostrou ali na parte da empilhadeira, eu já trabalhei em depósito. O que acontecia? Eu trabalhava como auxiliar de depósito. Toda vez que o empilhador ia pegar um produto que era de determinada rua e era lá em cima, o que acontecia? A gente ficava tudo em cima da empilhadeira. Não pode. E não pode, né? Pode não. É proibido. É proibido, porque a gente ficava esperando ele descer o negócio lá, ficar perto, chegar assim um metro e meio, no máximo que ficava. Então não tinha conhecimento a respeito disso, porque uma caixa daquela que ele cair... É a empresa que tem que fornecer o conhecimento. Se outra coisa também, eu posso me culpado. Às vezes a gente pegava a leiteira mesmo e ficava fazendo bate-teste ali do... Vamos lá, pessoal, vamos lá que tem muito tempo ainda. Usar material ou equipamento fora da sua finalidade. Por exemplo, também, eu também não posso receber uma botina da empresa e levar para poder bater massa em casa. Isso acontece? Acontece. Acontece. Infelizmente, não pode também acontecer. Assim como a empresa tem a obrigatoriedade de fornecer o material gratuitamente, a norma vai dizer, o empregado também tem que utilizá-lo só para a finalidade a que se destina também. Sobrecarregar andaime em veículo, foi o que aconteceu com a empilhadeira, nesse acidente. Trabalhar ou operar a velocidade segura, correr. A empresa não é local de correr. Nós temos os treinamentos de combate a incêndio, por exemplo, dentro das empresas. Quando toca uma sirene, não é para as pessoas saírem correndo e ir para o ponto de emergência correndo. É sair em passos largos. Porque se eu saio correndo, eu posso gerar um acidente. Então não pode correr dentro da empresa. E não pode também ter brincadeiras. E aqui? Quer que a gente analise aqui friamente qual que a gente conversou até agora? Qual é a lição que a gente tira daqui? A lição. Para o que a gente conversou até agora. Cadê os EPIs desse gato? O que é que ele está fazendo aqui, se é uma área de risco? O que é que ele está fazendo ali? O que é que eu vou fazer numa subestação, se eu não sou operador da subestação? Eu não entendo nada de eletricidade. Eu vou fazer o que lá? Eu vou provocar acidente. Pode ter certeza, aqui são cães estritamente treinados. Aqui só parte com o OK daquele que o treina. Olha o olhar dele, dá para aqui, ó. Tá esperando só um OK. Não dá, aqui não dá um ossinho para cada. Não dá um ossinho para cada. Então, nós temos que analisar friamente o risco das nossas atividades laborais. Arivaldo, mas eu trabalho na área administrativa. Tá bom, e não tem fiação lá? As fiações mal colocadas, os fios pelo chão, eu posso passar e tropeçar? Talvez, eu concordo, que os riscos sejam menores. É verdade. Mas existe, não deixa de existir risco. Existe, por exemplo, a NR17, a ergonomia, a postura inadequada no sentar na cadeira. Você não senta com a coluna ereta.
Eu duvido, raramente eu vejo. É difícil. E aí depois fica se queixando de dores lombares, bico de papagaio, hérnia de disco. Tá cheio de dor? Então são as causas de acidente de trabalho. A própria NR vai dizer a condição, aí no caso já é empresa, já não é um ato inseguro, uma ventilação inadequada, um empilhamento inadequado, uma proteção coletiva, isso aqui é uma proteção coletiva, eu tenho um buraco, eu não vou deixá-lo simplesmente vazio ou sem nada. Então, como tem pessoas que transitam por aqui, eu tenho que colocar cone zebrado e dizer trecho em obras, ou então colocar uma fita zebrada aqui em volta, porque quem vai passando vai vendo e vai se desviando. Então aí é a condição de ambiente de segurança, aí é a obrigação da empresa. Aí já não é um ato inseguro. Uma máquina em mau estado provocando choque e sem as proteções, aquelas polias que infelizmente eu já vi que não tem proteção. O cara passa com a roupa dele, a roupa pega, já foi. Puxa ele. Está no ambiente de trabalho, tendo algum fio escapado. Um piso inadequado. E aí vem essa famosa pirâmide. Vocês conhecem essa pirâmide? Conhecem? É a chamada pirâmide de Frank Bird Jr. São os valores e crenças que os seres humanos têm. Ele vai dizer que para cada 600 incidentes sem lesão ou dano visível, ou quase acidente, acontece 30 acidentes com dano à propriedade. A cada 600 acontece 10 lesões menores. A cada 600 incidentes acontece uma lesão séria. Uma lesão séria ou grave é um óbito, como foi o caso daquela empilhadeira. Então, se eu elimino aqui os incidentes, eu não chego aqui. É por isso que tem empresas muito boas, muito renomadas, que trabalham não só com seus funcionários, mas também com os terceiros, que fazem treinamento diariamente. E que trabalham com desvio comportamental. Qualquer desvio pequeno, eles trabalham para corrigir, que é não, porque quando chega a esse número aqui, ó, é matemática, é certo, acontece isso aqui. Ó. Ele vai subir nessa escala aqui e acontece aqui. E é o quê? É o comportamento do ser humano. São os valores e crenças que ele carrega consigo. Às vezes de família, é hereditário, é vícios dele que ele traz de outra empresa, da rua também, da educação que ele teve também. Então acontece isso aí. Olha o EPI que vocês tanto falam. A NR6 vai falar sobre o EPI, equipamento de proteção individual. É um instrumento de uso pessoal, ele não pode, eu não posso dar a minha luva, eu não posso dar o meu protetor, eu não posso dar a minha máscara para outra pessoa. Cada um tem a sua ficha individual de quando fornecer o EPI lançar lá. Então é um instrumento de uso pessoal, cuja finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesões ao trabalhador e protegê-lo contra possíveis danos à saúde causados pelas condições do trabalho. Então, se eu tenho uma área que é ruidosa, eu vou usar o quê? O abafador. A norma vai dizer que acima de 80 decibéis, eu tenho que estar com o protetor de inserção de 3 flanges ou com um abafador, que é para atenuar aquele ruído e não causar perda auditiva. E a perda auditiva, ela é acumulativa, vou dizer aos homens, mexe até na libido sexual. Já estudaram para trabalhar, não trabalha, não tem, não tem a máscara para quem quer trabalhar, não tem uma luva adequada para lavar o material, durante o dia. Falta tudo. A proteção para a cabeça é o capacete de segurança. A gente vai ver mais adiante um testezinho, um acidente que aconteceu. O óculos de segurança, que vocês estão mencionando aí com frequência. O óculos para soldador, para quem usa, trabalha com solda. Um protetor auditivo, que eu acabei de falar nesse instante, que nos protege. Agora eu vou dizer uma coisa, às vezes também a gente está na empresa, usa o protetor, mas quando chega no carro, bota o som lá em cima. Aquilo nos acaba. Porra, eu vejo os fundos de alguns carros que não cabe mala. De caixa que tem, de amplificador, potência.
Eu tenho o meu, mas sossegado. Uma coisinha bem ambiente. Então isso também causa perda auditiva. Quem foi que disse que estava trabalhando sem óculos? Você, né? Aqui, ó, sem óculos, ó. Isso aqui não é montagem, não. Isso aqui um prego caiu. Aí a pergunta... Sim, ali é um prego no olho. Eu já vi tantas coisas absurdas de acidente de trabalho, você não imagina. E a gente sabe que a nossa visão é algo muito sensível. Uma vez eu peguei um funcionário na área da produção, um estilhaço, um micro estilhaço de vidro na área da distribuição, caiu no olho dele. Me chamaram de madrugada, eu fui. Eu falei, olha, eu me lembrei dos treinamentos. Eu perguntei qual foi o olho, esse daqui. Eu digo, então bote a mão no outro. Porque se você bota, se o cesto aqui está machucado e você vai com o daqui aberto, quando você pisca esse, de cá também pisca. Do mesmo jeito. Pode fazer o teste. Pisca numa boa. Falei, coloque a mão no olho, eu vou levar você pela mão. Se abandone. Ele veio comigo na hora da produção toda. Coloquei ele num táxi e levei ele lá. A menina tirou com uma pinça uma coisa que eu praticamente não enxergava com os olhos. Teve que passar no meu dedo e roçar para poder sentir. Mas na visão dele causou um estrago. E aqui com esse prego? Gente, pelo amor de Deus. Aí estava sem óculos. Aí a pergunta é, vou voltar a perguntar novamente sempre isso aí. O EPI evita o acidente? Não. O EPI não evita o acidente. Se ele tivesse de óculos, aconteceria o acidente do mesmo jeito. O que é que ele vai evitar? A lesão. Ele vai evitar a lesão. Que ali com óculos, bateria ali, ó, talvez furasse o óculos, mas não atingisse a visão dele. Não iria atingir a visão dele. Com certeza. Olha aqui. O prevencionista aqui com o capacete dele, oferecendo para o colega de trabalho. Ele fala, capacete para quê? Comigo nunca aconteceu nada. Lembra lá atrás que a gente falou sobre o excesso de confiança? Isso é excesso de confiança, gente. Ah, cara, eu trabalho na construção civil há mais de 20 anos, não caiu nada na minha cabeça. E quem é que te garante? Gente, acidente de trabalho anda colado com a pessoa. Colado. Só espera uma oportunidade. Anda colado. Olha o que aconteceu. Olha o teste. Ele sem um capacete, largou um parafuso. Vai aumentar a altura. Olha o que acontece. Agora, botou o capacete. Botou o capacete, ó. Já o protegeu. Olha o EPI funcionando. Evitou o acidente? Não, evitou a lesão. Aumentou a altura. Olha o que vai acontecer com a melancia. A nossa cabeça é comparada com a melancia ou com o melão. Olha lá. Quem sabe que o peso, quanto maior a altura, ele triplica. Olha o capacete. Largou. Olha a proteção. Protegeu ou não protegeu? Protege ou não protege? Então, por que é que tem pessoas que ainda insistem em não querer usar quando tem em mãos? Por que será? Isso para mim é uma incógnita. Por que será? Tem muita gente cobrando, e cobre. Mas quando cobrar, por misericórdia, use. Porque você tem que pensar primeiramente em você. A proteção vem primeiro para você. Tá vendo aqui, gente? Agora aqui é real. Isso aqui é um cara de uma empresa de telecomunicação, Brasil Telecom, Mato Grosso do Sul, o nome dele é Edson, em 87. A data do acidente está aqui, um acidente típico, ele estava trabalhando, o cara de 47 anos, hora do acidente 10 horas, tem tudo aqui discriminado. Ele estava com capacete, o parafuso caiu, parecido com o da melancia, ainda furou o capacete, e olha o que fez na cabeça dele. Agora a pergunta é, e se ele não tivesse com o capacete, o estrago que faria
atingiria o cérebro dele tranquilo. Aqui é fato, gente, aqui é real. O parafuso desse tamanho, ó. Se eu largar daqui de cima, não acontece nada, até sem capacete. Vai dar daquela coçadinha, mas aumente a distância. Olha o estrago. Você vê que esse capacete, gente, ele é a prova de impacto. Ele é testado. E outro detalhe, quando usar o capacete, cobrem a jugular. Principalmente para trabalho em altura. O que é a jugular? É o que atravessa aqui na área do queixo. Eu já vi acidentes com queda que o cara caiu e bateu com a cabeça, mas ele estava de capacete. Isso, igual motoqueiro, com certeza. Há um acidente também na indústria de bebida. E tem gente que quer ficar sem óculos por perto. Aqui só quem transita é o operador de empilhadeira. Então, numa dessa daqui, o que é que acontece? É projetado um pedaço de vidro e vai para o olho dele, gente. Observe isso aqui, viu, gente? Observe bem isso aqui. Olha que acidente terrível. Eu já vi muita coisa. Então, quem é que mexe com lixadeira aqui? Existe o disco apropriado? Sim ou não? Existe? E por que tem algumas pessoas que insistem em colocar um disco que não é apropriado? Então, o que é que pode acontecer? O acidente. Está aqui, ó. O disco utilizado pela lixadeira. Foi o disco errado. Aqui a máscara semifacial que ele estava de capacete. Olha o acidente dele. Lembra lá atrás que eu falei sobre o fator pessoal de insegurança? Isso aí é imperícia. Se o cara sabe que não pode colocar o disco errado, por que ele coloca o disco errado? Ah, Arivaldo, mas a empresa não me deu, então não trabalhe. Diga, olha, meu chefe, olha, Antônio, eu não vou poder trabalhar com esse disco porque vai causar um acidente. Aí chama-se recusa de um trabalho. Você está amparado. Ele tem que lhe dar os meios legais para você trabalhar. Olha que acidente feio, cara. Olha para isso. Isso aqui é a região do nariz dele. Olha a língua dele. A proteção para os membros superiores, que são as luvas, a luva de Powerflex, a luva de vaqueta, a de borracha que o SG usa, a de eletricidade. A de eletricidade, quem usa, se sofrer um microfuro, tem que ser trocada. Vaza. Não facilite. Ah, mas é cara, eu não estou nem aí, a minha vida não tem valor. A minha vida não tem valor. E acidente de trabalho com eletricidade, eu tenho medo de choque elétrico e me pelo. Outra coisa que a gente passa no da mãe da empresa tem mamas. Existe o tamanho da luva, PMG. Eu sei. Eu trabalho lá com as 3. Eu deixo separado no armário já tamanhos distintos. Um acidente simples. Um acidente simples. Mas usar o EPI necessário. Ele usou o EPI, minimizou a lesão. Hã? Exato. Pronto. Acabou, gente. Ah, mas é meio sedentário, Ivaldo. Tudo bem. Mas o seu dedo não foi ceifado. Você não perdeu o dedo. Menos mal, gente. Pronto. O EPI, ele teve a sua funcionalidade. Ele funcionou. O objetivo dele é esse aí. É protegê-lo para essa finalidade. A sua atividade laboral. Olha esse daqui.
Esse cara daqui eu conheci ele, ó. Lembra que eu falei lá atrás, nesse instante, luva Powerflex? Ele trabalhava na área da distribuição da Coca-Cola. Eu fiz o treinamento, forneci a luva de Powerflex, ela é emborrachada aqui na palma. Então, se vier alguma coisa, o cortante, ela segura. Mas o nosso amigo trabalhou sem a luva. Ele mesmo me procurou. Quando ele me procurou para poder fazer a investigação, eu disse que você não estava com a luva. Eu disse, eu não estava realmente, não. Eu vi no desenho, eu fui em Mamamai, aí eu tinha aquela luva amarela. É nitrílica. Aí quando eu passei a flanela, aí tinha um bisturi esquecido de cima, aí cortou aqui o meu dedo, cortou a luva e cortou meu dedo, mas o corte seria mais profundo se tivesse com a luva. Se tivesse com a luva. Agora, olha a sutura da mão desse rapaz, mal feita. Eu não sou médico não, mas não preciso ser médico. Mal feita. E talvez comprometa o movimento da mão dele. Hã? É. Aí a proteção para os membros inferiores, que são as botas, os sapatos de segurança, as botas de segurança, as botas PVCs. A bota PVC é essa daqui, que é impermeável, tem que trabalhar com higienização. Essas botas de segurança são permeáveis, ela não aguenta água, ela cede, ela abre o bico. O EPI para o tronco, que são os aventais. O raspa de couro. O de plástico. Tem outros também. As máscaras, lembra quem falou aí das máscaras? Para as vias respiratórias. A máscara facial. A máscara com 2 filtros. A descartável 3M. Essas máscaras com 2 filtros, normalmente os filtros são de 6 meses. Suprimento de ar. Essa daqui é as que são usadas nas UPAs, a PFF2. Essa nomenclatura aqui em 95 é dos Estados Unidos. Então, são essas aqui que são usadas. Então, é dito para trocar essas luvas a cada 6 dias, mas eu não concordo. Que o próprio fabricante, na embalagem dela, vai dizer que tem que ser trocada a cada plantão seu. Toda vez que molhe, que suje, que rasgue, venha trocar. Não perca tempo. Lá eu costumo fazer dessa forma. Os cintos. Cinturão de segurança para proteção contra risco de quedas em altura. O que é que a norma regulamentadora 35 vai dizer? Que acima de 2 metros, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar com cinto de segurança. Tem empresas no polo petroquímico que com 1,5 metro, você já tem que estar com cinto de segurança. Prevenção. Olha esse acidente, gente, presta atenção. Analisa junto comigo aí o que é que faltava aqui para evitar esse acidente. Andaime. Isso, muito bem. Agora, olha a atitude dos caras, louvável. Por quê? Porque aconteceu um acidente, o cara ficou desacordado. Como é que eu vou mexer num cara se eu não tenho experiência de primeiros socorros e eu não sei o que aconteceu? Será que houve alguma vértebra que fraturou? Como é que eu vou mexer? Eu posso comprometer a lesão dele. Então, ó, o vigia aqui está certo. Ele não deixou esse daqui mexer. Não pode, gente. Aí tem que chamar quem? O especialista. Aí tem que vir com uma maca e imobilizá-lo com colar cervical e tudo. Mas aqui é como o colega ali falou. Ele não podia estar nessa escada não, gente. Se não tinha um ponto de ancoragem para o cinto de segurança, que ele não estava com cinto, ele tinha que subir com um andaime. Ele tinha que subir com um andaime. Porque os acidentes acontecem. O cara ficou desacordado.
E aqui? Trabalho em pipe rack. Nos polos da vida eu já trabalhei com técnico de material radioativo. Aí o cara está sem cinto de segurança, ele está numa boa aqui, ó. Ele está num local que ele consegue ficar equilibrado, então ele acha que está seguro. Mentira! Ele está mentindo para si próprio. Olha aqui como é que está, debruçado. E quem garante que aqui em cima não bate um vento forte e joga ele para o chão? Se está virando os aviões, não os de porte grande, mas os de porte pequeno, os teco-teco, como é que não vai levar um ser humano? Gente, isso aí é imprudência, gente. Isso é imprudência. É brincar com a vida. Sabe o que é isso? Eu acho que esse abençoado, ele esquece que ele tem uma família lá atrás. Eu costumo dizer que o acidente de trabalho, se acontece com ele, ele tem que pensar, aqui atrás tem gente, ó. Tem a esposa dele, tem os filhos dele, que dependem dele muitas vezes. Ele é o esteio, o arrimo da casa, que leva o pão de cada dia para dentro de casa. E como é que eu vou trabalhar dessa forma? Não posso. E o outro aqui, está num templo religioso. Eu confio em Deus, confio, mas eu não posso abusar da confiança. Olha como é que está o andame totalmente errado. O andame, por norma, ele tem que estar forrado de tábuas e fixado as tábuas. Ele está na ponta. Se ele anda um pouquinho mais aqui, essa parte sobe e ele desce. E se ele cai dessa altura aqui, já foi. Sem cinto de segurança, não tem um ponto de ancoragem. Esse andame muito provavelmente não está fixado em algum lugar, para que se ele vier a balançar, ele está aprumado. Muitas vezes não está. E a tábua não dá nem tá. Não, a tábua está faltando, não está nem amarrada. Você não vê nada amarrado aqui, ó. Construção civil é um dos lugares que mais acontece acidente de trabalho. É horrível. Eu faço questão de ter acidente, que é coisa do INSS. O INSS não adianta. O INSS, se diminui o nosso salário, a gente já sabe. Sim, antigamente. Todo errado aqui, ó. Ele não está com capacete, ele não está com a luva, ele não está com a botina. Ele tem local aqui de ancoragem para o cinto, o cara não está nem aí, gente. Ele não está nem aí. Mas aqui é corda, pô. Não existe mais. A trava. E aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Peça de andaime. Será que o cara solto nesse andaime não acontece, como aconteceu com ele aqui? Esse cara, será que ele ainda sente dor? Não, gente. Aí não sente mais dor, não. Ele não grita mais, ele urra. Acontece ou não acontece? Claro que acontece. E como é que vai tirar isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí. Viu o que é que pode acontecer com o cara que trabalha nas alturas? Se a norma vai dizer que a partir de 2 metros eu tenho que estar com cinto de segurança. E não é qualquer cinto, não. Lá na frente eu vou mostrar o cinto que ele está obsoleto. Ele já não pode mais ser usado. E o povo tem gente que, para economizar, usa. Ele não está nem aí para a vidinha dele. Aí, fatal. Sem capacete, e aqui nessa altura ele tinha que estar com o capacete e a jugular. Porque na queda livre dele, o capacete não seria lançado para fora. A jugular seguraria. Então o impacto da cabeça com o capacete e a jugular amorteceria, evitaria o quê? A lesão. Mas ele não estava de capacete. Esse cinto é o que eu falei que é obsoleto. Não existe mais cinto de corda. Não existe. Existe o cinto agora que é duplo talabarte, e que quando você cai, em queda livre, ele tem uma parte que fica presa, ele abre, amortece e você fica assim, ó. Ele te segura. Mas isso aqui não segura não, gente. Isso aqui não... E tem gente que ainda compra dele. Muito provavelmente ele estava em cima de um telhado, ó. Como é que eu vejo tudo isso e depois a empresa me fornece o equipamento e eu não quero usar?
Ah, mas, Arivaldo, mas o abafador, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, fica me apertando. Então, quando você me diz que está apertando, eu estou vendo que ele está fazendo o efeito dele, que ele está cumprindo a missão dele. Que o protetor tipo abafador, para poder atenuar o ruído, ele tem que te apertar para te incomodar, até pingar suor. Quando tiver frouxo, já está tendo vazamento de ruído. Cuidado. E tem gente que ainda pega o abafador, coloca aqui na perna e vai almoçar. Está folgando. Ele está se prejudicando. Muito prejudicado é ele. É ele. Olha outro aí. Choque elétrico, ó, em 2006. Alta tensão. Alta tensão, com certeza. Onde foi que ele estava? Andaime. Será que ele estava equipado realmente? Não estava. Vai falar? Não. Esse não sobrou nada, né, gente? Dá pra ver, né? Lamentável. Eu vi uma vez no polo petroquímico um andaime montado. Tudo isso é análise de risco. Eu vou subir para trabalhar. Quem vai trabalhar sou eu. Então tinha um fio encostado e o cara não observou antes. Ele tinha que ter observado antes. É obrigação. Só dá um ambiente, você tem que olhar o que está à sua volta. Ele subiu sozinho. Quando ele subiu, ele estava no segundo lance de andaime, o fio desencapado, encostado. Quando ele botou a mão na barra do andaime, ele fez assim, foi abaixando. A força da eletricidade foi literalmente abaixando ele. Ele ia morrer ali. Aí chegou outro colega e deu um chute no fio. Foi que tirou, ele levantou, ele ia morrer. Falta de quê? De análise, uma análise preliminar, é um APR, uma análise preliminar de risco. Você falou da empilhadeira. O amigo dele analisou primeiro a segurança dele, para depois chutou ele. Porque se a outra pessoa vai lá e vai para bater a mão para tentar tirar, fica grudado também, né? E ele estava de bota. É bota isolante. Essa é a mensagem que eu deixo. Então eu prefiro perder um minuto da minha vida para poder analisar. Ah, você me deu um trabalho? Foi. Para subir, cadê o cinto de segurança? O meu. Ah, não tem não posso. Ah, você vai ser mandado da empresa? Mande. Eu prefiro ser mandado embora, bater na porta de outra empresa, do que ir para o cemitério ou hospital. Bravo, bravíssimo, forte. Viu? Glória a Deus, desse jeito. Foi a melhor frase do dia da minha vida, foi essa daí agora. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tudo bem, se não, a gente para por aqui. Todo mundo assinou a lista? Pode. Eu confesso a vocês que eu agradeço e vou dizer assim, vou conversar com minhas duas gerentes e explicar o que eu ouvi aqui. Agora, aí você vai dizer, tem alguma garantia, Arivaldo? Não posso dizer que tem garantia. Porque não é o meu setor, gente. Ok, pessoal? Muito obrigado, viu?
Conhecimento é sempre bom. É, com certeza. Era para ter terminado minha faculdade de tecnólogo, não terminou. E aí, bem proveitoso. Valeu, cara. Muito obrigado pela ajuda. Nosso pagamento